Quem aí já assistiu Corações Destinados? Gente, eu adorei esse drama. Meu nome é Bruna Alves, eu sou psicanalista e vamos entrar um pouquinho aí nesse drama? Vamos começar falando da nossa prota, que é uma arqueira ali marcada pela precisão e pela solidão. Durante a guerra, uma flecha dela atinge o nosso prota, que é o príncipe inimigo. E esse momento, gente, altera o curso da história. O gesto ali que nasce da defesa torna-se a semente do destino, o ato que une pela dor os dois corações ali que deveriam se odiar. E esse, gente, é o ato falho, tá? Em sua forma simbólica. Um erro que revela o inconsciente. Então, ao feri-lo, ela não apenas atinge o corpo, mas toca a estrutura psíquica dele. Então, desperta algo que estava adormecido tanto nele quanto nela. Tá? Então, após a batalha, a nossa prota ali, né, ela cai de um penhasco, né? Ela caiu, vamos dizer assim, porque caiu, né? E perde a memória. Então, esse esquecimento não é um acidente, né? É um mecanismo psíquico ali de defesa. O inconsciente a faz esquecer aquilo que ela não pode suportar lembrar, que é a culpa, a traição, a guerra, o sangue, o ódio. Então, aqui, Freud ele explicaria esse processo como recalque. O ego apaga o intolerável para preservar o sujeito. Mas o que é reprimido, gente, sempre retorna. E o destino ali a leva justamente para os braços de quem ela feriu. E sem lembranças, né? Ela não sabe nem quem ela é, nem quem ele é. Mas paradoxalmente, é nesse esquecimento que ela se torna livre para amar sem medo, viver sem máscaras e reencontrar sua humanidade perdida ali no campo de batalha. Já o nosso prota, ele é um príncipe que carrega a flecha ali e a cicatriz. E ele é moldado pelo orgulho e pela desconfiança. Quando ele reencontra a nossa prota sem memória, ele tem a chance aí de se vingar. Mas algo vai mudando, né? E o que era raiva começa a se dissolver ali em curiosidade, depois ternura, depois desejo e por fim, né, chegamos ao amor. E, gente, ele representa o ego ferido que precisa se reconciliar com a própria vulnerabilidade. Então, ao cuidar da mulher que o feriu, ele confronta o lado humano que a guerra o ensinou a negar. A pulsão de morte, ódio, poder, guerra, cede espaço ali para a pulsão de vida, afeto, desejo, proteção. Então, na relação com ela, ele aprende a amar sem controle. Um amor que não nasce da vitória, mas o reconhecimento mútuo ali da fraqueza. Então, conforme a nossa prota começa a recuperar fragmentos do passado, vem também o peso da culpa. Ela se vê entre dois eus: a guerreira, né, que atacou ali, e a mulher que ama. Então, o conflito psíquico, gente, é inevitável. A luta entre ali o superego que condena e o id que deseja é inevitável. Então, a amnésia, gente, dela foi uma fuga. O amor é o retorno da verdade. E quando a memória volta, ela percebe que amar aquele a quem feriu é simbolicamente amar a própria ferida. Então, o perdão que nasce entre eles é a reconciliação entre Eros e Thanatos, a vida e a morte, que sempre coexistem dentro de todos nós. E a guerra, gente, entre os reinos ali é o cenário visível do que acontece dentro de cada um deles. Ódio, medo, manipulação, desconfiança. O conflito político é o espelho do inconsciente humano. Todos lutam contra o outro, mas o verdadeiro inimigo está dentro. Se a gente for olhar isso pela psicanálise junguiana, isso é o processo de individuação, o confronto com a sombra. Os nossos protagonistas, né, tanto a nossa prota quanto o nosso prota, eles são forçados a olhar para o próprio lado sombrio. Ela, né, a culpa, a violência, ele, o controle e o orgulho. E eles têm que
integrar, desculpa, tudo isso, gente, como parte do que são. Então, o amor deles, portanto, ali não é uma fuga de guerra, é o ato simbólico de cura do caos interno. O vínculo entre os dois não é puro e nem perfeito. É feito de paradoxos de medo e desejo, de memória e esquecimento, mas é real, tá? É o tipo de amor que não apaga o passado, mas que ressignifica isso. Melanie Clay, gente, ela chamaria isso de posição depressiva elaborada, quando o sujeito, em vez de destruir o objeto amado por culpa ou raiva, escolhe reparar, cuidar, reconstruir. Então, os nossos protas, eles aprendem a amar não apesar das feridas, mas por causa delas. Então, o amor deles é a reparação em sua forma mais sublime, não apenas entre eles, mas dentro de cada um deles. E esse título, Corações Destinados, não fala apenas de destino romântico, fala da força do inconsciente, aquilo que nos guia de volta ao que tentamos, esquecer. Nada é coincidência. A flecha, a queda, o encontro, o amor, o esquecimento, tudo é o retorno simbólico daquilo que precisa ser lembrado para que, enfim, possa ser curado, tá? O destino, gente, é o inconsciente em forma de caminho. Fugimos das nossas feridas, mas o amor nos faz voltar a elas. Não para doar de novo, mas para curar. Então, Corações Destinados é sobre isso. Sobre lembrar o que foi esquecido e perdoar o que não pode ser mudado. Mas e você? O que você achou desse drama? Qual que foi a sua percepção de tudo isso? Eu, particularmente, gostei bastante. Eu gosto muito dos dramas dos dois protas. Não sei o nome, gente. Eu sou muito ruim, assim, com nome. E é um pouquinho difícil de falar, né, pra gente. Mas, enfim, eu adorei. E eu quero saber de você o que você achou. Tchau, tchau!